Fala pessoal, tudo na paz? Estamos aqui novamente para falar agora sobre triângulos. A definição de triângulos. Nós sabemos que é um triângulo, mas qual que é a definição de fato? Dados três pontos A, B e C não colineares, a união dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo. Ou seja, se eu tenho três pontos não colineares, tá certo? Aqui eu tenho três pontos não colineares. A e B são colineares, mas o C não é. Então, beleza. A união dos lados AB, AC e BC, damos o nome de triângulo. Quais são os elementos de um triângulo? Veja bem. Os vértices, vértice A, vértice B e vértice C, são os pontos, tá bom? A, B e C. O triângulo possui três vértices, tá certo? Os lados do triângulo. Eu tenho um lado AB de medida C, tenho um lado AC de medida B e tenho um lado BC de medida A. Beleza? O triângulo possui três lados. Os ângulos. O ângulo BAC, que a medida dele é A. BAC, posso representar só com um Azinho, um A e um chapéu. O ângulo ABC, também posso representar como sendo apenas B com chapéu. E o ângulo ACB. O ângulo ACB posso representar também com apenas um chapéu em cima do C, tá certo? Esses são os elementos do triângulo. Repare o seguinte: o ângulo A, qual é o lado oposto dele? É o lado que ele está olhando. É o lado BC. O ângulo B, qual é o lado oposto dele? É o lado AC. É o lado que ele está olhando. Ó. O ângulo está olhando para esse lado. O ângulo A está olhando para esse lado. E o ângulo C, qual é o lado oposto dele? AB está olhando para esse lado. Então, esses são os lados opostos de cada ângulo. Isso é importante para a gente lá na frente, tá certo? Vamos continuar agora. Então, continuando, a classificação dos triângulos quanto aos lados do triângulo. Um triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno, de acordo com os seus lados. O triângulo equilátero possui os três lados congruentes, ou seja, os três lados possuem a mesma medida, como vocês podem observar aqui ao lado. O triângulo isósceles possui dois lados congruentes, como vocês podem reparar aqui ao lado. Dois lados congruentes, dois lados com a mesma medida. O triângulo escaleno possui todos os lados diferentes. Todos os lados possuem medidas diferentes aqui no triângulo escaleno. Algumas observações. Todo triângulo equilátero é isósceles, tá certo? O que é um triângulo isósceles? Tem que possuir dois lados congruentes. O triângulo equilátero tem três, então ele possui dois lados congruentes. Logo, todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Todos os ângulos do triângulo equilátero são congruentes. Todos os ângulos do triângulo equilátero são congruentes, possuem a mesma medida. Se os três lados são iguais, logo a medida dos três ângulos acabam sendo iguais também. Dois ângulos do triângulo isósceles são congruentes. Eu tenho dois lados iguais. Então, portanto, eu possuo dois ângulos congruentes, dois ângulos com a mesma medida. Os dois lados congruentes e os dois ângulos com a mesma medida. E o triângulo escaleno, se os três lados são diferentes, os três ângulos automaticamente são diferentes. Tá certo? Vamos continuar com a aula.
A classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Triângulo retângulo possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Está aqui. Acutângulo, 3 ângulos agudos. Está aqui, os ângulos agudos, certo? Vocês já viram a aula sobre ângulos, então vocês se lembram que são ângulos agudos. Medidas entre 0 e 90. Obtusângulo possui um ângulo obtuso, ou seja, eu tenho um ângulo entre 90 e 180. Está aqui ao lado, certo? Observação quanto ao triângulo retângulo. Está vendo esse lado aqui? Ele é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está olhando para ele. Ele é o maior lado, tá bom? É o maior lado desse triângulo. Ele é um triângulo retângulo. O maior lado do triângulo retângulo, que é esse lado oposto ao ângulo de 90 graus, recebe o nome de hipotenusa, tá bom? E esses outros dois lados são chamados de catetos. Agora, vamos continuar com a aula sobre triângulos. Pessoal, a condição de existência de um triângulo. Para um triângulo existir, ele tem que satisfazer essas 3 desigualdades. Se ele deixar de satisfazer apenas uma delas, se ele não dá prazer para uma delas, esse triângulo já não existe, tá certo? Então, olha só. Eu tenho um triângulo de lados A, B e C. Então, veja bem o que acontece. O que diz a condição de existência de um triângulo? Que a soma de 2 lados tem que ser maior que a soma do terceiro lado. Então, A mais B tem que ser maior que C. A mais C tem que ser maior que B. E B mais C tem que ser maior que A. Vamos fazer o teste aqui. Verifique a condição de existência de um triângulo com lados 3, 4 e 5. Vamos ver se satisfaz. Tanto faz que você vai chamar de A, B e C, tá bom? A, B e C. Nesse caso aqui não importa, tá? Então, nesse caso aqui, você pode colocar qualquer um. Então, olha só. 3 mais 4 é maior que 5? Sim. Verdadeiro? 3 mais 5 é maior que 4? Sim. Verdadeiro. 5 mais 4 é maior que 3? Verdadeiro. Então, esse triângulo existe. Tá bom? Ah, professor, se deu verdadeiro, verdadeiro e falso, então esse triângulo não existe. Vamos agora continuar a aula sobre triângulos. Pessoal, como que eu posso classificar um triângulo quanto a seus ângulos usando apenas a medida dos lados? Como que eu posso fazer isso? Bom, nós utilizamos essa síntese aqui. Lembrando que na outra desigualdade que nós vimos, não importava quem era o A, quem era o B, quem era o C, tá bom? Você colocava o A, B e C em qualquer lado do triângulo. Agora, nessa síntese, importa, tá? O A tem que ser o maior lado do triângulo. Então, se A é o maior lado do triângulo, se B ao quadrado mais C ao quadrado for maior que A ao quadrado, esse triângulo ele é acutângulo, ou seja, possui os 3 ângulos agudos. Se B ao quadrado mais C ao quadrado for igual a A ao quadrado, é um triângulo retângulo. Vocês sabem qual relação é essa? Essa daqui é a relação do teorema de Pitágoras. E se B ao quadrado mais C ao quadrado for menor que A ao quadrado, é um triângulo obtusângulo, ou seja, possui um ângulo obtuso. Quer ver um exemplo? Olha só. Imagina que eu tenho um triângulo de lados 7, 8 e 9. Qual é o maior lado desse triângulo?
O maior lado é esse daqui. Então, esse é o nosso A, tá certo? Então, veja bem. 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aqui eu vou colocar o nosso 9 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. E 9 ao quadrado, 81. 49 mais 64 é maior que 81? É maior que 81. 9 mais 4 dá 13. Sobe 1. 5 mais 6, 11. 113 é maior que 81. Então, olha só. B ao quadrado mais C ao quadrado maior que A ao quadrado. Portanto, se trata de um triângulo acutângulo. Viram como não é difícil aplicar? Agora vamos estudar o teorema do ângulo externo de um triângulo. Então, agora, dado um triângulo ABC, eu tenho um triângulo ABC, nós temos que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual a 180 graus. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, independente de que tipo seja o triângulo. Somei os três, tem que dar 180. Sabendo disso, nós podemos deduzir o teorema do ângulo externo de um triângulo. Veja só, aqui ao lado. Nós temos um triângulo ABC e aqui eu fiz um prolongamento de um dos lados. Então aqui eu tenho um ângulo externo desse lado B aqui. Vocês concordam comigo que se eu somar o ângulo B mais o ângulo X, eu vou encontrar o quê? 180 graus, tá certo? Aqui eu tenho um ângulo raso, que vale 180 graus. E você sabe que se você somar os três ângulos internos de um triângulo, você chega a 180 graus. Confere? Então, acompanhe o raciocínio aqui comigo. Bom, quanto vale o ângulo B? O ângulo B, eu posso falar que é igual a 180 graus menos x. Não posso? O que eu fiz? Eu passei o x para lá. Então ficou negativo. Agora eu posso substituir o ângulo B aqui nessa minha equação. Então aqui eu tenho uma equação 1, equação 2. O que eu fiz? Eu isolei aqui na primeira. Então eu isolei aqui em 1. E agora eu vou substituir na segunda. Então, olha como é que fica essa substituição. Trocar de cor. A mais. Quanto que vale B? B não vale 180 menos x? Então, A mais 180 menos x mais C é igual a 180 graus. Vou passar o 180 para lá. Então, A menos x mais C é igual a 180 menos 180. 180 menos 180 dá 0. Então, A menos x mais C é igual a 0 graus. O x está negativo. Se eu passar para lá, fica positivo. Então, A mais C é igual a x. Então, qual é a conclusão que eu cheguei sobre o ângulo externo de um triângulo? Reparem que se eu somar o ângulo A e o ângulo C,
vai dar o valor do ângulo externo de B, ou seja, vai dar o valor de x. Logo, sempre que eu somo dois ângulos internos de um triângulo, eu estou achando o ângulo externo da medida do terceiro ângulo. Vamos fazer alguns exemplos agora para ficar mais claro. Então, acompanhe aqui comigo os exemplos. Eu quero determinar o valor de y nos dois casos, tá certo? O que nós vimos no teorema do ângulo externo? Que a soma dos dois ângulos internos de um triângulo é igual à soma do ângulo externo do terceiro ângulo. Então, olha só. Aqui eu tenho dois ângulos internos e aqui eu tenho o ângulo externo do outro ângulo. Então, eu posso falar que y é igual a 65 graus mais 45 graus. Então, y é igual a 65 mais 45 vai nos dar 110 graus. Beleza? Esse é o resultado. Agora, na letra B, também quero determinar o valor de y. Repare que eu não tenho dois ângulos internos, mas eu tenho aqui, ó, tá vendo esse ângulo? Aqui eu tenho um vértice. Então, esse ângulo e esse ângulo são opostos pelo vértice. Logo, aqui também vale 50 graus. Logo, como que eu vou encontrar o valor de y? A soma dos dois ângulos internos é igual ao ângulo externo do terceiro ângulo. Então, y é igual a 70 mais 50. 70 mais 50, y é igual a 120 graus. Tá certo? Então, é dessa forma que nós aplicamos o teorema do ângulo externo. Vamos continuar com o triângulo. Galera, para terminar triângulos sevianas, para começar, qual é a definição de sevianas? A definição de sevianas é um segmento que liga um vértice a um ponto qualquer do lado oposto a esse vértice. Ou seja, ele parte de um vértice e se liga a um ponto qualquer do lado oposto. Tá certo? Nós temos algumas sevianas que são características do triângulo. Olha só. A primeira é a mediana. O que é a mediana? É o segmento com extremidade num vértice e no ponto médio do lado oposto. Ou seja, eu tenho aqui um vértice A, B e C. Vou partir aqui do A até o lado oposto, bem no ponto médio. Vou chamar de M1, tá bom? Então, ponto médio dividiu o lado em duas partes iguais. Agora, posso tirar outra seviana daqui, outra mediana. Olha só. Ligando no ponto médio do lado oposto. Da mesma forma, eu posso fazer isso partindo do ponto B. Dividir também em duas partes iguais. Aqui vou chamar de M3, tá bom? E aqui vou chamar de M2. Aqui, nesse ponto de encontro, é o que nós chamamos de baricentro, que é o ponto G do triângulo. Então aqui nós temos o baricentro, esse ponto de encontro aqui entre as medianas. E eu posso estabelecer uma relação. Eu posso falar o seguinte, que o segmento AG é igual a 2 vezes o segmento GM1. Da mesma forma, eu posso falar que o segmento CG é igual a 2 vezes o segmento GM2. E posso falar que o segmento BG é 2 vezes o valor do segmento GM3. Então, você já percebe o seguinte,
que o lado que sai do vértice, o segmento que sai do vértice é sempre 2 vezes maior do que o segmento que vai do baricentro até o ponto do lado oposto. AG, 2 vezes maior que GM1. CG, 2 vezes maior que GM2. BG, 2 vezes maior que GM3. Tá certo? Essa é a mediana e a sua característica. Vamos agora para a próxima. Pessoal, então, a bissetriz agora. Bissetriz, você já sabe a definição. É o segmento de reta que divide o ângulo em 2 partes congruentes, tá certo? Então, veja bem, nós temos aqui o triângulo ABC. Vamos traçar as bissetrizes de cada vértice. Então, divide o ângulo em 2 partes iguais, divide o ângulo em 2 partes iguais, divide o ângulo em 2 partes iguais. Eu tenho aqui o ponto de encontro das bissetrizes. A esse ponto de encontro damos o nome de incentro, representado pela letra I. E qual a característica do incentro? O incentro, o ponto I, é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Então, sempre que eu acho o incentro de um triângulo, eu estou achando o centro da circunferência que é inscrito a ela, tá certo? Agora, a altura. A altura é o segmento de reta que liga um vértice a um ponto da reta suporte do lado oposto e é perpendicular a esse lado. Então, o segmento vai sair do vértice e vai se ligar à reta suporte do lado oposto. Só que esse segmento que sai do vértice é perpendicular ao lado oposto, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Então veja bem, se eu traçar aqui a altura 90 graus, traçar aqui a altura relativa ao vértice A agora 90 graus. Agora a altura aqui, saindo do vértice B, 90 graus. Eu tenho um ponto de encontro aqui das alturas. Esse ponto de encontro chamamos de ortocentro, representado pela letra O. Então, agora vamos ver quais são as características desse ortocentro. Tá certo? Então, as características do ortocentro. Quando eu tenho um triângulo acutângulo, o ortocentro está dentro do triângulo, está no interior dele. Quando eu tenho um triângulo obtusângulo, o ortocentro está no exterior desse triângulo, está fora dele. E quando eu tenho um triângulo retângulo, o ortocentro está no vértice do ângulo de 90 graus, está bem nesse ponto. Então essas são as características que você tem que saber sobre o ortocentro. Agora vamos para a mediatriz. Ela não é necessariamente uma seviana, mas nós temos que estudá-la, tá certo? Então aguarda aí que já vem a mediatriz. Mediatriz é a reta perpendicular a um segmento de reta e passa pelo seu ponto médio. Então, em um triângulo, eu vou ter uma reta perpendicular ao segmento de reta, vai passar pelo seu ponto médio, formando 90 graus, porque é perpendicular, tá certo? Então, observe aqui. Tem a mediatriz desse lado aqui, tem a mediatriz desse outro lado e tenho a mediatriz desse outro lado. Sempre passando pelo ponto médio. Bom frisar isso. Aqui também dividiu em 2 partes iguais, tá? Esse ponto de encontro aqui é o centro de uma circunferência circunscrita a esse triângulo, também chamado de circuncentro, tá bom? Então, a esse ponto de encontro das mediatrizes, damos o nome de circuncentro. Se eu colocar um compasso aqui, eu consigo fazer uma circunferência pegando todos os vértices desse triângulo.
Ou seja, esse triângulo fica inscrito em uma circunferência. Galera, espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou fazer alguns exemplos, alguns exercícios sobre ângulos e triângulos. Assistam para vocês fixarem esse conteúdo. Até a próxima, tamo junto, tchau, tchau.